Elas podem ser grossas? Não, senão enrijece demais. Elas são finas, delicadas, elas são flexíveis. E olha aqui, essa imagem é a imagem mais... é a melhor analogia que vocês podem fazer. Essas pedras aqui, elas estão revestidas por uma tela. Se eu tirar essa tela, o que acontece com as pedras? Então, se, por exemplo, eu tiro essa tela, as pedras vão desmoronar. Se eu tiro a tela, o órgão deforma. Se eu tirar essa tela, essa estrutura perde a função? Perde não? Ah, tá, com certeza, perde, vai desmoronar. Então, e se eu retiro essa tela? Perde a função por quê? Porque a forma alterou. Assim no órgão. Se eu tiro a tela do órgão, o órgão altera a forma e perde a sua função. A analogia mais prática que você pode ter com relação à fibra reticular é essa aqui, essa barreira de contenção nos córregos, por exemplo. Como se a pedra fosse o órgão e a tela fosse a fibra reticular. Se porventura eu tirar essa tela, desmorona, o órgão deforma e perde a função. É isso que acontece. Para eu não deformar e perder a função, eu tenho fibras reticulares servindo como barreira de contenção mecânica. Então, quando eu falar para vocês em prova de barreira de contenção mecânica, manutenção da forma do órgão, vocês já sabem de que eu estou falando. Professor, eu vou ter só ela? Não, eu vou ter outras fibras aí. Eu vou ter fibra de colágeno, porque o órgão tem que ter também resistência. Mas ali eu vou ter mais também, já que o órgão ele expansiona, eu vou ter mais colágeno, eu vou ter mais fibra elástica. Juntamente com quem? Com fibra reticular, para segurar, porque caso contrário o órgão pode perder a sua forma. Olha na lâmina como é que é visto. Na lâmina é assim que nós vamos ver, isso é um linfonodo. Vocês estão vendo aqui em preto como se fossem telas? Consegue visualizar aí? Tudo isso em preto aqui é grosseiro ou é delicado? É delicado. Fibra de colágeno você vai ver que é grosseiro. Então, todas essas porções escuras formando essas teias, tudo isso aqui são fibras reticulares. São fibras reticulares que mantêm o formato dos órgãos. Principalmente, gente, fibras reticulares estão abundantes em órgãos linfóides. Por que em órgãos linfóides? Porque órgãos linfóides, em processo imunológico, em resposta imunológica, os órgãos linfóides fazem o quê? Eles expansionam, eles dilatam. Professor, mas tem também no pulmão? Tem no pulmão, tem outros órgãos, mas principalmente órgãos linfóides. Professor, no pulmão tem mais que um órgão linfóide? Não, filho. Por que não? Porque o pulmão, ele expansiona até a sua capacidade limite. Um órgão linfóide, dependendo da infecção, ele vai expansionar até romper. Só não rompe por conta de quê? Por conta da grande quantidade de fibras reticulares. Então é óbvio que em órgãos linfóides eu tenho muito mais fibra reticular do que o pulmão. Ninguém vai ver o pulmão aqui inflando até explodir. Mas um órgão linfóide ele dilata aqui muito. Tanto que a gente fala que o paciente ele entrou em linfadenopatia. Os linfonodos estão muito dilatados, apalpáveis por vocês. Não é isso? O que chama vulgarmente de íngua